Deus abençoe, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Deus seja sobre a sua vida. Eu louvo a Ele por poder estar aqui mais uma vez e tomar do nosso tempo para juntos termos uma meditação na palavra e também continuarmos o nosso estudo sobre os 42 acampamentos, que é a jornada dos filhos de Israel desde a saída do Egito, o trecho no deserto e a entrada na terra de Canaã, um tipo do batismo do Espírito Santo. E nós ficamos um tempo sem conseguir gravar devido a viagens e também alguns outros compromissos que exigiram de nós uma atenção mais integral, por assim dizer, e não conseguimos vir aqui gravar e dar continuidade. Mas graças a Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui hoje e creio que agora conseguiremos ter uma retomada aí dos nossos estudos, né, acerca do Espírito Santo. Então, eu quero te convidar, você tomar aí a sua Bíblia, seu caderno, a sua caneta e parar o que você está fazendo, né, e se juntar comigo aqui nesses poucos minutos que vamos tomar para estudarmos a palavra, né? Eu creio que hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Nos acampamentos passados nós viemos falando do processo, né? E eu creio que os 3 ou 4 últimos acampamentos nós estudamos eu vou dizer assim que lançamos um olhar a algumas perguntas que fizeram ao irmão Brana sobre o batismo do Espírito Santo, com o novo nascimento, sobre frutos, sobre evidências, né? Algumas perguntas da conduta ordem doutrina, outras de outras mensagens, e lançamos o olhar em cima dessas questões, extraímos ali boas coisas, acredito eu, e estamos prestes a abordar uma outra ótica, um outro ângulo sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, que eu creio que também vai demandar 3 ou 4 cultos, 3 ou 4 acampamentos. Mas antes de nós irmos para lá, eu preciso falar o que vamos falar hoje. E eu acredito que o que vamos tratar hoje é de suma importância para o que está por vir. Então, não somente pegue o seu caderno e a sua caneta e me dê o seu tempo, mas me dê a sua total atenção, ok? Eu creio que hoje nós vamos fazer um papel meio que investigativo, tá? Você já vai entender, daqui a pouquinho eu já cito o porquê. Então, me dê a sua atenção, eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida, e sempre eu tenho dito isso, que você não se esqueça, às vezes o que vamos dizer é para você, e às vezes é apenas uma instrução do que você vai dizer a outros ali no futuro, certo? Hoje eu estou passando isso para você, amanhã é você passando para mais alguém, aquele alguém passando para mais alguém. É assim que funciona e graças a Deus por isso, né? Então me dê a sua atenção, confira isso que vamos dizer e vamos fazer essa investigação juntos. E eu creio que vamos encontrar boas pepitas de ouro, né? Boas bênçãos para as nossas vidas pessoais e para aqueles que nós amamos. Então, antes de tudo, vamos para Números capítulo 33, apenas para nós nos posicionar onde nós estamos nos acampamentos. Eu vou ler a partir do versículo de número 20. Então, pega a sua Bíblia, Números capítulo 33, versículo 20. Eu vou ler aqui. Números capítulo 33, versículo 20. Diz assim: E partiram de Rimon-Perez e acamparam-se em Libna, e partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quilata. E partiram em Quilata e acamparam-se no Monte Sefer. E partiram do Monte Sefer, acamparam-se em Harad. E partiram de Harad, que foi o nosso último acampamento, né? E acamparam-se em Maquelote, que é o nosso acampamento de hoje. E o versículo de número 23, e partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate, que é o que nós vamos ver amanhã, se Deus assim nos permitir, se Deus nos der vida. Então, como disse, o assunto que vamos falar hoje, julgo eu ser importante, tá bom? Então, antes de eu chegar no ponto do porquê acredito que isso vai ser meio investigativo, eu quero só te relembrar uma coisa que não pode nos passar por alto. Até que quando nós tratamos isso lá atrás, eu disse a você
para você destacar essa citação no seu caderno. Eu não sei se foi no acampamento de Kibrot Ta'avá, não sei se foi propriamente, depois eu preciso até ver na playlist os títulos ali que eu vou saber me localizar. Mas nós falamos, creio que é nesse acampamento, sobre uma citação que, na minha opinião pessoal, é a citação mais importante acerca do processo do recebimento do batismo do Espírito Santo. Acredito que você se lembra que nós lemos a mensagem para que foi dado o Espírito Santo, do parágrafo 1 ao parágrafo 3. Nessa citação, e até eu te convido, amado irmão, amada irmã, eu não vou fazer isso aqui, porque senão nós vamos demandar tempo em algo que nós já vimos. Mas eu peço a você que você possa pegar aquela citação, para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 1, 2 e 3, e até, eu acho que foi até o 8, se eu não me engano, o irmão Branham falando que eles teriam uma reunião e que eles enviariam na casa daqueles que estavam desejosos em receber o Espírito Santo, enviaria homens e mulheres capacitados a instruí-los e a impor as mãos sobre eles, até ministros a instruí-los acerca do recebimento do batismo do Espírito Santo. Quando nós lemos isso, eu citei, na minha opinião, que essa é a citação mais importante, que existia sim na maneira de ver do irmão Branham, e eu posso até citar agora, porque mais adiante nós vamos ver, existia na doutrina do irmão Branham isso de se instruir para o recebimento do batismo do Espírito Santo, e nós já vimos isso, já vimos tantas vezes o irmão Branham falando, e muitas citações que colocamos ali. Mas essa propriamente dita, essa da mensagem para que foi dado o Espírito Santo, ela é do dia 17 de dezembro de 1959, ela é a que mais, eu vou dizer assim, a mais forte, a que torna mais evidente a preocupação do irmão Branham, que aqueles que viessem com o desejo de receber o Espírito Santo recebessem essa instrução direta em suas próprias casas, inclusive. O irmão Branham diz, talvez você passará aqui no altar a noite toda e ficará todo feriado aqui, mas se não, deixe o número do seu telefone e nós enviaremos ou um irmão ou uma irmã com experiências nesses assuntos para poder te instruir acerca do batismo do Espírito Santo. Você se lembra disso? Você se lembra que nós lemos isso? Será que você se lembra? Se você não se lembra, volte lá. Eu não me lembro qual é o acampamento, mas eu me lembro que o título está esse, a citação mais importante acerca da instrução do batismo do Espírito Santo. Não precisa assistir de novo, tá bom? É só você realmente pegar a citação para que foi dado o Espírito Santo e ler ali do parágrafo 1 ao parágrafo 3 o irmão Branham dizendo que ele tomaria os telefones e enviaria a pessoas, seja ministros, ou seja irmãos ou irmãs com experiência acerca do instruir outros a receber o Espírito Santo. Um mistério que fica para nós, que nós citamos ali, é quais seriam essas instruções. Eu sei, e lá na frente, quase terminando os acampamentos, eu quero falar sobre isso, que estas instruções são instruções, me entenda bem o que eu vou falar, tá bom? Eu vou usar essa expressão, mas eu espero que você me entenda bem. São instruções extra-púlpito. Ou seja, não é uma coisa para a audiência como um todo, porque senão isso seria dito de púlpito. Então é alguma coisa que a pessoa tinha que ir até a casa da pessoa e instruí-la diretamente, porque a razão que a pessoa A não recebe o Espírito Santo é diferente da razão que a pessoa B não recebe o Espírito Santo, que é diferente da pessoa C. Essa aqui precisa fazer morrer isso, essa aqui precisa acertar isso, essa aqui precisa acertar isso. Então veja que era uma coisa muito pessoal, muito própria da pessoa. Então o irmão Branham disse, deixa os telefones, enviaríamos homens e mulheres que possam te instruir acerca disso que é essencial, vital, obrigatório, essencial, que é o batismo do Espírito Santo na alma, né? Como nós vamos ver mais adiante, essa diferença entre espírito e alma. Pois bem, então você se lembra disso, certo? Então eu vou aqui, ó, a partir do pressuposto que você se lembra que você parou o vídeo aqui, ok? Parou, pegou a mensagem para que foi dado o Espírito Santo e leu lá, ou foi lá no acampamento que nós lemos a citação e viu aqueles minutinhos ali, 20 e poucos minutinhos que nós dedicamos
a essa citação específica, porque ela é muito importante, irmãos, e porque ela tem sido pisada, negligenciada pelos grupos assim chamados, não por todos, obviamente, mas por alguns de até relevância, né, no nosso país acerca da mensagem. Dito isso, posto isto, eu quero ir para o nosso tema de hoje. Se você se lembra, a sequência de sermões, ou de sermãos, que o irmão Branham pregou em dezembro de 59 foi o que é o Espírito Santo, que eu li, para que foi dado o Espírito Santo, que eu também li, e ele pregou, no dia 18, uma mensagem com o título Como receber o Espírito Santo e como saber que eu já o tenho. Lembre-se que na mensagem que é o Espírito Santo e na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, que são anteriores a esta, o irmão Branham deu o título da mensagem para nós que ele pregaria no dia 18. E o título é esse: Como receber o Espírito Santo e como saber que eu já o tenho. Até nós falamos nos acampamentos atrás que se é necessário pregar um sermão dizendo, cujo título é e como saber se eu já o tenho, é porque existe uma possibilidade da pessoa ter o Espírito Santo e em algum momento lhe passar uma dúvida acerca se ela tem ou não. Mais pra frente, nós vamos falar sobre isso também, porque tem um exemplo que o irmão Branham usou, que é aquela, pode uma mulher estar grávida sem saber que está grávida, certo? Então o irmão Branham relacionou muito isso a essa questão do recebimento do batismo do Espírito Santo. Então a sequência é o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo. Eu até fiz aqui. Deixa eu colocar aqui para nós vermos juntos. Que aí os irmãos já me acompanham aqui. Essa aqui é a sequência, certo? Essa aqui é a sequência que o irmão Branham usou. Então, no dia 16 de dezembro de 59, o que é o Espírito Santo? E nesta mensagem, eu já li, você já leu também, o irmão Branham fala, você não pode receber algo que você não sabe o que ele é. Certo, irmãos? Os irmãos se lembram disso, que nós falamos sobre isso. O irmão Branham, aliás, o irmão só repetiu o que o irmão Branham disse, você não pode receber uma coisa que você não sabe o que é. Até nos cultos domésticos passados, nós colocamos um mini gráfico ali do que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma marca, é um sinal, é um selo, é uma segurança, é um descanso. O Espírito Santo é o shalom, é a paz. O Espírito Santo é Zoe, é a vida de Deus. O Espírito Santo é o selamento. O Espírito, assim, tem um monte de definições, porque o irmão Branham disse que o batismo do Espírito Santo trata-se de muitas coisas, e nós lemos lá no nosso segundo sermão dos acampamentos sobre o sonho da irmã Schiffer, quando o irmão Branham fala, há um monte de coisa que envolve a questão do batismo do Espírito Santo. Então, essa história de que o Espírito Santo é... Não, o irmão Branham disse que envolve um monte de coisa. Falamos até da vista explodida, né? Um conjunto de peças que você monta e a montagem daquele conjunto de peças forma um produto. Você pega um carro é formado de roda, de banco, de vidro, de pneu, de motor, de chassi, de um monte de parafuso, de cabo elétrico, de bateria, de alternador. Nenhuma peça daquelas individuais é o carro, mas quando você junta tudo, aquilo é o carro. Então o Espírito Santo não é falar em língua, o Espírito Santo não é santidade, o Espírito Santo não é vida de oração, o Espírito Santo não... Mas quando você junta tudo, você juntou tudo aquilo forma o batismo do Espírito Santo. Então nós já passamos por isso, tá bom? Eu só estou relatando coisas que nós já passamos. Então, voltando aqui, então o irmão Branham pregou o que é o Espírito Santo. Por que ele pregou? Porque você não pode receber uma coisa que você não sabe o que é. Ok. No dia 17 de dezembro de 1959, ou seja, no dia seguinte, o irmão Branham pregou a mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Tá sem um ponto de interrogação nas duas aí, né? Mas são duas perguntas. Que é o Espírito Santo e para que foi dado o Espírito Santo. No para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 1 ao parágrafo 3, está no que nós acabamos de falar anteriormente. Está essa instrução, que julgo eu ser a mais importante da mensagem, do irmão Branham destinando homens e mulheres a casas cujo telefone ficou registrado
no tabernáculo, para que recebessem essa visita e, através dela, instruções ao indivíduo. Porque o irmão Brana disse, às vezes pode ter uma irmã sozinha em casa, então nós enviaremos irmãs. Agora, se você está com seu marido, enviaremos um irmão, enviaremos um ministro. Então, veja que trata-se de uma coisa que era diretamente ao indivíduo, que não era a audiência como um todo. Então, eu estou dizendo aqui que essa instrução é uma coisa de que cada caso é um caso. De que cada indivíduo receberia uma instrução de acordo com aquilo que estava lhe impedindo do recebimento do Espírito Santo. Os irmãos compreendem? Então, se você ler, e ler honestamente, para que foi dado o Espírito Santo do dia 17, você vai ver que é exatamente assim como nós estamos falando, ok? Então, no dia 16, o que é o Espírito Santo? No dia 17, para que foi dado o Espírito Santo? No dia 18, ele pregou a mensagem como receber o Espírito Santo e como saber que já o tenho. Ora, irmãos, esta mensagem, ela é o ápice de tudo. O ápice não é o que é, o ápice não é para que foi dado, o ápice é o como. Porque essa pergunta, nós recebemos ela a todo momento. Pastor, como eu faço para receber o Espírito Santo? Como? Qual é? Tem um passo a passo? É 2 mais 2, 4? Ou seja, se eu fizer e outro fizer, eu vou receber, ele vai receber. É 2 mais 2 é igual a 4? Como faço? Então, o que é, para que foi dado, ok. Mas o como receber, esse como é o ápice do assunto. É o principal. Aliás, é um questionamento que arde no peito daqueles que realmente desejam este Espírito Santo. Então, essa só não é uma dúvida para quem é um desinteressado, para quem não é indiferente. A vida é muito boa, muito confortável, não tem um porquê ter o Espírito Santo. Então, aí tudo bem. Mas se sua alma está clamando, se sua alma está faminta, essa é uma pergunta relevante. Tão relevante que o irmão Branham pregou. Mas, infelizmente, os irmãos sabem que esta mensagem, eu até destaquei ela aqui, com o título Como Receber o Espírito, ou Como Receber o Espírito Santo e Como Saber que já o tem, ela não foi gravada, certo? As fitas, elas não foram gravadas. Aliás, elas foram gravadas e foram perdidas também, tá? Mas, de alguma forma, ou de qualquer forma, o irmão Branham não liberaria essas fitas. Ele já havia dito que ele tinha a intenção de que essas fitas não fossem liberadas, mas elas, por fim, acabaram se perdendo. Então, nós temos a mensagem o que é o Espírito Santo, nós temos a mensagem para que foi dado o Espírito Santo. No dia 18, ele pregou aquela que é o ápice do assunto, como receber o Espírito Santo, que não foi gravado, que nós não temos essa fita, não temos esse sermão. E no dia seguinte, ele pregou a mensagem perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. É uma mensagem de perguntas e respostas que só fala sobre o Espírito Santo nos primeiros 90 parágrafos, certo? Depois entra outras perguntas. Entra perguntas sobre teatro na igreja, entra perguntas sobre... Então, me acho até estranho como irmãos enviaram esse tipo de pergunta numa semana tão importante como é a do assunto receber o Espírito Santo. Quer dizer, dúvidas deveriam ser tratadas ali. Uma, talvez eles não tivessem, ou outra, havia um desinteresse por parte de alguns de perguntar algo que realmente não sei, não posso dizer, mas me estranha muito que alguém vá perguntar de teatro quando a questão que está sendo tratada naquele fim de semana é algo tão importante como o batismo do Espírito Santo. Todavia, o anjo do Senhor permitiu isso estar gravado para o que hoje nós pudéssemos ler e ser dirigidos por essa voz do sétimo anjo. Então, no dia 19, ele prega a mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo. Ele prega de manhã e à noite ele vai pregar a mensagem Conferência, né? O que acontece? Qual que é o nosso papel hoje, que nós vamos fazer hoje? É que na mensagem O que é o Espírito Santo, na mensagem Para que foi dado o Espírito Santo, o irmão Branham estava preparando os irmãos para algo que aconteceria no dia 18, no sábado, né? Algo que aconteceria no dia 18. Então veja que na mensagem O que é o Espírito Santo é uma noite de expectativa. Imagina que você está lá. É uma noite de expectativa. Na mensagem Para que foi dado o Espírito Santo também é uma noite de expectativa. Nesta mensagem Para que foi dado, ele já dá algumas instruções,
certo? Como a de deixar o telefone, como a enviar alguém, como queremos ter bons homens aqui amanhã e o amanhã é no dia 18 e por aí vai. Depois, chega o grande dia da grande pregação. Como receber o Espírito Santo e como saber que já o tenho, nós não temos gravado. E no dia 19, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Mas nesta mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, nos 90 parágrafos, nos 90 primeiros parágrafos, o irmão Brana vai citar coisas que ele citou na noite anterior. Então o irmão Brana vai nos dar pistas, porque ele vai soltar algumas coisas que ele tratou na noite anterior. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar essas citações da mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo e nós vamos lançar um olhar ali, um olhar investigativo, para ver se a gente descobre quais assuntos o irmão Brana abordou na noite anterior da fita que nós não temos. Do sermão que não foi gravado, que se perdeu, que nós não temos. E eu tenho quase certeza que se nós pôr a nossa atenção nesses parágrafos da mensagem por Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, nós vamos descobrir boas coisas que o irmão Brana tratou na noite anterior e que ajudou muitas e muitas pessoas a receberem o batismo do Espírito Santo. Você me entendeu? Então nós não temos a mensagem como receber o Espírito Santo, mas nós temos a mensagem seguinte, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. E nessa mensagem seguinte, o irmão Brana vai falar várias vezes assim, ó, e ontem à noite, como eu disse que... Quer dizer, se ele está dizendo que ontem à noite ele disse, ele está dizendo que na mensagem como receber o Espírito Santo, ele disse isso. Quer dizer, isso fez parte do sermão que mostrou às pessoas como receber. E talvez nós descobramos algumas coisas aqui. Então, por isso eu peço a sua total atenção aos poucos parágrafos que nós vamos ler, para nós tentar pensar ali e tentar investigar. Vamos tentar montar um quadro, investigar algumas coisas que o irmão Brana disse. Talvez a gente pode descobrir o que é que ele tratou no culto anterior, o qual, infelizmente, nós não temos. Então eu vou baixar aqui um pouquinho para nós lermos perguntas e respostas. Essa é perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, tá bom, irmãos? Eu não coloquei sobre o Espírito Santo aqui, mas é a pergunta e resposta sobre o Espírito Santo do dia 19 de dezembro de 1959. Então você entendeu o que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos investigar, nós vamos tomar algumas coisas que o irmão Brana disse assim, e como eu disse na noite passada, a noite passada é o que nos interessa, é o como receber, é o como saber se já tenho recebido. Como nós não temos a fita, então nós vamos, como é que fala? Pensar, né? Investigar, pegar uns pontos aqui, fazer uma função jornalística aqui, de investigação, tá bom? Então no parágrafo primeiro, então você abre a mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, e nós encontramos isso que o irmão Brana vai dizer aqui no parágrafo 1º. Depois de ontem, então olha lá como começa, irmãos. Depois de ontem à noite foi que dia? Essa aqui foi no dia 19, então ontem à noite foi o dia 18, quando ele pregou como receber o Espírito Santo. Me perdoe, ok? Olha aqui para mim, me perdoe ficar repetindo isso, é porque isso tem que entrar na sua mente. Tem que entrar, isso aqui você tem que pôr no seu caderno. Isso aqui você tem que pegar o caderno, escrever. Porque quando alguém fala pra você, que infelizmente aquela fita nós não temos, né? Nós não temos a fita, mas nós temos algumas boas pistas do que o irmão Brana tratou. Tá bom? Então, vamos lá. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. No primeiro parágrafo ele diz, depois de ontem à noite, estamos todos simplesmente cheios. Olha o que o irmão Brana está dizendo, gente. Então, depois de ontem à noite, estamos todos simplesmente cheios. Aí o irmão Brana vai falar assim, eu ouvi boas notícias hoje de muitos que receberam o Espírito Santo. Então, quer dizer, daquilo que o irmão Brana
o Espírito Santo propôs no coração do irmão Branham, o resultado foi maravilhoso. Porque agora, no dia seguinte, na manhã seguinte, ele está dizendo que recebeu boas notícias hoje de muitos que receberam o Espírito Santo e estamos contentes por isso. No parágrafo 2, ele fala assim, o nosso assunto está aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo. Mas eu preciso ler o parágrafo 2 apenas para nós nos contextualizar. Estamos contentes em ter nesta noite o irmão Greenham. Esse irmão Greenham é o irmão Greenham Snelling, que era o pastor associado do Tabernáculo Branham. Os irmãos se lembram, deixa eu só parar aqui um pouquinho, antes de nós lermos. Os irmãos se lembram que eu fiz um culto, há um tempo atrás, 2 cultos, aliás, sobre pastor associado, certo? E eu vou fazer outro, tá? Eu vou fazer outro porque tem outras questões que apareceram e eu vou fazer isso, obviamente, só para a igreja local, porque a igreja precisa saber se nós temos pastor associado, quando nós vamos ter, quais são as características. Eu quero aprofundar esse assunto, tá bom? Então, não há nada de errado nisso, como nós falamos naqueles cultos, porque o irmão Branham tinha pastores associados. Agora, o irmão Branham teve pastores associados em 2 períodos da vida. No período, 2 períodos divididos assim, ó. Um período mais extenso e um curto período de 1 ano e meio, mais ou menos. No período extenso, o irmão Branham teve 3 homens que ele comumente dizia à igreja que eram pastores associados ao Tabernáculo Branham. Então, esses homens que foram pastores associados do Tabernáculo Branham foram associados nesse tempo maior, ou seja, eram homens de confiança que nasceram da instrução do Tabernáculo Branham, como já li isso, inclusive, certo? Já li isso, e que assumiram corpos locais que criam na mensagem do profeta, como também já tratei sobre isso lá nos nossos cultos sobre pastor associado. Inclusive, li uma mensagem que nós temos em português, mas que o parágrafo que o irmão Branham fala sobre essas questões não foi traduzido para o português. Lembra que eu li isso? Da série Adoção? Os irmãos se lembram? Que em português começaram a mensagem 15 parágrafos depois, e que esses 15 parágrafos antes o irmão Branham trata desse assunto veementemente. Lembra que ele fala assim, ó, tem corpos locais em vários cantos do país, desde Chicago até o norte. Lembra? Certo? Nós tratamos sobre isso, hein, irmãos? Nós falamos sobre isso. Então, nesse período maior, o irmão Branham tinha 3 homens, que era o irmão Greenham Snelling, o irmão Don Rudel, e o irmão Don Rudel é um irmão que ele merece um culto só dele. E um dia eu quero fazer, deixa nós terminar os 42 acampamentos, eu quero fazer um especial só sobre o irmão Don Rudel. Por quê? Porque o irmão Branham chamou o irmão Don Rudel de seu Timóteo. Ele não chamou o irmão Neville, ele chamou o irmão Don Rudel de seu Timóteo, que assim como Paulo tinha Timóteo, o irmão Branham tinha o irmão Rudel. E o irmão Branham instruiu o irmão Rudel como Paulo instruiu a Timóteo. O irmão Branham fala assim, ó, e o irmão Don Rudel é o meu filho no ministério. É claro que ele vai dizer isso a outros homens, mas aquele homem que nós temos isso repetidas vezes e que provava a confiança do irmão Branham na instrução recebida, eu fico pensando assim, na humildade desse irmão Don Rudel. Por isso que eu quero fazer uma só sobre ele, para nós descobrir a origem dele, a vida dele como um todo, e ver as características que o irmão Branham destacou acerca dele. Porque você se lembra que eu li lá no culto de pastor associados que o irmão Branham falou que o irmão Rudel pensava que ele não prestava para pregar. Mas era a confiança, era a postura, o posicionamento dele na doutrina a qual é instruída, que o irmão Branham, pelo anjo do Senhor, disse que ele era um homem chamado por Deus para pregar o evangelho. E lembra que eu fiz lá, nós vimos a diferença, como o nicolaísmo distorceu essa verdade ensinada pela mensagem. Nós fizemos essas diferenças, né? Aí lá nós gastamos 2 cultos, eu estou aqui só citando porque eu vou ler essa citação. Então, o irmão Greenham Snelling, o irmão Don Rudel e o irmão Junior Jackson foram os 3 pastores associados que o irmão Branham que conviveram mais tempo com o irmão Branham chamando de pastor associado.
Depois, no segundo período, que é um período mais curto, aí entra o irmão Perriguinha, aí entra o irmão Caps, aí entra o irmão Ben Bryant, aí entra outros irmãos que vão passar a ser associados do irmão Branham, mas eles vão passar a ser associados do irmão Branham não especificamente. Aí, é aí que entra uma coisa, irmãos, me perdoe citar aqui, só como eu já estou falando, mas eu quero mostrar isso através das citações. Há uma diferença entre os homens que eram associados ao irmão Branham dos pastores que eram associados ao tabernáculo Branham. Porque no curto período, nós temos homens associados ao profeta que não estavam associados ao tabernáculo. Porque qual é a diferença desses irmãos? O irmão Graham Sneelan, o irmão Junior Jackson, o irmão Nohuda, é que eles eram frequentadores do tabernáculo Branham. E que tinham suas reuniões em outro período. Como já mostrei isso lá naqueles cultos. Mas os demais eram associados do irmão Branham para projetos evangelísticos, campanhas e por aí vai. Não necessariamente do tabernáculo Branham, ou seja, não necessariamente eles cederam suas bagagens e nasceram debaixo da instrução daquele ministério que eles criam, que eles acreditavam. Não os demais. Mas esses três, sim. E esses três nós temos repetidas citações do irmão Branham, inclusive traduzimos muita coisa, o que mostramos, tem o PDF que nós apresentamos lá naquele dia. Veja que, por que eu estou citando isso? Porque na mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, o irmão Branham vai dizer que estes homens estavam ali. Ou seja, eles estavam ali e para que foi dado o Espírito Santo, o irmão Branham vai falar isso, com os seus grupos, com o mesmo interesse nesse assunto. Entende? Então vejam que eram homens que estavam na mesma expectativa dos demais em participar desse alimento espiritual que seria entregue no dia 18, certo? Então, aqui ele vai continuar dizendo na perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Estamos contentes em ter conosco nesta noite o irmão Graham, um de nossos associados aqui do tabernáculo. Veja, ó, um dos nossos associados aqui do tabernáculo. O pastor da igreja Santidade lá em cima, em Utica. Aí lembra que eu falei para os irmãos, deixa eu só parar aqui um pouco, senão isso aqui vai se tornar um culto de pastor associado e não é isso, tá bom, irmão? É só relembrando que nós lemos o irmão Branham falando do irmão Graham Sneelan, nós mostramos a foto da igreja dele em Utica, lembra que eu mostrei na televisão? Eu mostrei lá. E outra coisa, nós mostramos que o irmão Branham nunca exerceu autoridade sobre aquele corpo local. Que ele não era pastor lá. Mas que o pastor lá, que nasceu debaixo do ministério do irmão Branham, e não foi o irmão Branham que fez ele pastor lá, que fique muito claro isso, mas aí entra uma palavra que eu usei, lá no nosso culto de associados, que entra essa palavra dentro do que aconteceu com o irmão Don Rudo, com o irmão Junior Jackson e com o irmão Graham Sneelan, de que eles eram pastores de suas igrejas locais, mas o termo associado está muito distante do que o nicolaísmo considera como associação, entende? Então, para nós, no nosso país, como está uma bagunça absoluta, e desde sempre foi assim, é muito difícil fazer essa separação. Parece que... Mas se você jogar a bagagem fora e se submeter à maneira verdadeira que o irmão Branham colocou, fica muito claro e fica muito perfeito a maneira como essas coisas sucediam e da maneira como o irmão Branham falou em muitas mensagens. Então, ele é o pastor da Igreja Santidade lá em cima, em Utica, em um associado do tabernáculo. O irmão Jackson, ele estava aqui ontem à noite, e eu creio que foi, ou ele está aqui atrás na audiência, em algum lugar agora. Disse alguém, sim, eu vejo o irmão Jackson lá atrás na audiência agora. E o irmão Rudel está ele aqui nesta noite, a outro de nossos associados aqui fora na 62, a Estrada 62, lembra que nós lemos lá nas mensagens? Estamos contentes em tê-los aqui e com o nosso irmão Pet e todos esses outros irmãos estamos fora na audiência, estamos contentes em ter todos vocês aqui nesta noite. Agora, se eu fosse justificar a coisa, eu traria algum destes bons pregadores aqui em cima para lhes falar, porque estou rouco. Agora vamos ver uma informação que o irmão Branham nos dá acerca da noite passada.
porque estou rouco simplesmente por ter tido aquele grande tempo ontem à noite. Bom, se uma pessoa ficou rouca, você espera que o culto tenha sido como? Que tenha tudo ocorrido no silêncio, que tenha tudo ocorrido na mais... Você acha que ele gritou, que ele usou a voz até o extremo, que ele orou até o extremo? Então, o que estamos fazendo é uma investigação, lembra? Vamos pegar esse ponto aqui. É pequenininho isso aqui, é uma pecinha quase insignificante. Mas pega essa pecinha, vamos juntar. Rouco, simplesmente por ter tido aquele grande tempo ontem à noite. Agora, eu vou ler isso aqui, pode parecer à toa, tá bom, irmãos? Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Pode parecer à toa, mas não é à toa. Eu não vou fazer você perder seu tempo, tá? Não vou fazer você perder seu tempo, eu também não tô aqui pra perder o meu. Coloquei ali isso aqui porque é importante, então preste atenção. Agora, minha esposa, ela é minha correção, disse o irmão Breno. Vocês sabem, irmãos, do que estou falando a respeito. Ela disse que as pessoas lá atrás, ontem à noite, não podiam me ouvir. Então, uma outra coisa que aconteceu ontem à noite, no culto, como receber o Espírito Santo. Então, vamos juntar as pecinhas. Primeiro, uma irmã ficou rouco. Segundo, as pessoas lá atrás, disse a irmã Meda, que elas não estavam ouvindo o que o irmão Breno estava falando. Então, ela disse que as pessoas lá atrás, ontem à noite, não podiam me ouvir porque eu estava falando dentro desta coisa. O dentro desta coisa, depois mais para frente a gente vai entender, os microfones naquela época, eles tinham uma espécie de arco em volta e parece-me que o irmão Bruno está dando a entender, pela correção da irmã Meda, ele até vai brincar com a irmã Meda daqui a pouco, de que isso estava atrapalhando o som chegar até os demais. Né? Então, não podia me ouvir porque eu estava falando dentro desta coisa. E agora, antes de eu começar, eu vou tentar algo. Imagina aqui que o irmão Bruno afastou do microfone, ou ele tirou aquela coisa, a gente não sabe o que aconteceu, mas é algo relacionado ao microfone. E ele vai tentar esse algo e ele vai dizer assim, agora, eu gostaria de saber se ficou melhor. Ficou melhor lá atrás ou está assim melhor? Então ele está fazendo alguma coisa e perguntando, está melhor assim, está melhor assim? Aí ele fala assim, ó, está assim melhor? Então, possivelmente, a congregação respondeu de maneira... A congregação que estava sentada lá no fundo respondeu de maneira afirmativa, de maneira positiva. Agora, veja a brincadeira que o irmão Breno vai fazer. Agora, eles disseram... eles disseram... cadê? Ou está assim melhor. Está assim melhor? Agora, querida, desta vez eu tenho um ponto contra você. Porque parece que os irmãos afirmaram que tinha sido melhor da outra maneira, né? Agora, eles disseram que assim está melhor, está certo? Ó, que coisa. Mulher é assim. E esta foi boa, porque fazia tempo que eu não tinha um ponto, né? Contra a irmã Meda. Geralmente ela está certa. Ok, lemos isso aqui, mas daqui a pouco eu vou juntar isso aqui com outra coisa, tá bom? Guarde isso aqui que nós lemos. Então, o que aconteceu? A irmã Meda havia falado que pessoas no fundo não estavam ouvindo no culto anterior. Mombrana fez esse teste e elas estavam ouvindo da maneira como ele achou que deveria. Então ele fala para a irmã Meda, agora eu tenho um ponto contra você, Meda. E finalmente tem um, né? Porque geralmente ela está sempre certa. Ok, vamos mais adiante na mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Daqui a pouco nós voltamos ali. Agora, há alguém aqui que não estava aqui ontem à noite? Deixe-me ver suas mãos que não estavam aqui ontem à noite. Então, pessoas que não participaram do culto levantaram a mão. Eu não estava lá, eu não participei, certo? Eu só tenho uma mensagem, perguntas e respostas do Espírito Santo que foi pregada um dia depois. Certamente gostaríamos que vocês estivessem conosco. Tivemos um tempo tão glorioso. O Espírito Santo, aí ele vai dizer assim, ó, eu posso, só por um momento, isso não ferirá. Isto está sendo gravado. E se qualquer ministro, se acontecer de qualquer pessoa discordar no que eu estou preparando para dizer agora, ou mesmo nas perguntas, eu peço, irmão, para não pensar que isso é estranho, mas que recordem que esta fita está sendo feita no nosso tabernáculo aqui. Estamos ensinando o nosso povo.
muitos ministros de crenças diferentes estão assentados aqui. Agora, ponto final. Agora, olha o que o irmão Breno vai falar. Presta atenção. Eu gostaria de entrar num assunto outra vez. Então, o irmão Breno vai falar de algo para nós agora que ele falou no culto anterior que não foi gravado. Graças a Deus por isso. Daqui a pouco eu vou dar graças a Deus por uma irmã que o irmão Breno vai citar aqui. Tá bom? Daqui a pouquinho. Nós vamos louvar a Deus por essa irmã. Porque por ela o irmão Breno vai repetir algumas coisas que ele falou no culto anterior que não foi gravado, que a gravação nós não temos. Então aqui ele fala, eu gostaria de entrar no assunto outra vez, pois há alguns dos nossos, ou seja, do corpo local, que não puderam estar aqui ontem à noite. E eu os vejo aqui nesta noite. E eu gostaria de entrar só por um momento, se vocês me permitem, naquilo que eu falei ontem à noite. Então tem algo que ele tratou ontem à noite que ele quer repetir, graças a Deus. E aquilo foi sobre o Pentecoste. Sobre o quê? Sobre receber o Espírito Santo. Então o que o irmão Branham vai repetir, ele vai repetir no ponto que nos interessa. De como receber o Espírito Santo. Sobre receber o Espírito Santo. Então, graças a Deus, ele vai repetir uma informação que ele deu no culto passado que não foi gravado, nesse que foi gravado, em favor daqueles que eram do corpo local e que não estiveram na noite anterior. Graças a Deus, né? Agora, lendo o enfático diálogo é diálogo, né? O diálogo enfático da tradução grega. Inclusive eu tenho um aqui, são de variantes textuais, são não é como um léxico, aliás, perdão, é como um léxico, só que ele é mais o diagló, ele é mais enfático, né? Ele é mais acentuado. Agora, lendo o enfático diálogo da tradução, vamos traduzir, né, o diálogo enfático da tradução grega. Então olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Nós estamos falando sobre os assuntos que o irmão Brana falou na noite anterior, que não foi gravado. Sabe o que o irmão Brana falou na noite anterior que não foi gravado? De como receber o Espírito Santo? Olha o que ele está fazendo. Ele está pegando um material extra Bíblia, que é um material de origem de palavra, de conjugações de palavras gregas, biblicamente falando, do koiné, e está em cima do púlpito com ele. Aí ele vai dizer assim, ó, da tradução grega, agora, lendo o diálogo enfático da tradução grega, onde eu estava na última noite, quer dizer que na última noite o irmão Branham usou esse dicionário. Quer dizer, irmão, me permita aqui só um minutinho, tá? Só que nós vamos mastigar. Quer dizer que num culto de como receber o Espírito Santo, o irmão Branham levou para o púlpito um lexicográfico. Levou um material sobre traduções gregas. Está bem claro diante de mim agora. Esta é a tradução original do grego para o inglês. Quer dizer, para falar de como receber o Espírito Santo, o irmão Branham levou na última noite um material de tradução do grego para o inglês. Por quê? Porque tinha alguma coisa a ser mudada acerca do livro de Atos, no capítulo 2, uma coisa acerca de tradução. Se sou eu que faço isso aqui em cima do povo, eu sou crucificado. Não, irmão, é só a Bíblia, pelo amor de Deus. É só a Bíblia, é a Bíblia que tem que ser, porque o Espírito Santo... Mas olha o que o profeta fez. O profeta levou um léxico que ele utilizou para pregar o sermão cujo título é Como Receber o Espírito Santo. O que será que o irmão Branham mostrou no grego para ajudar as pessoas na questão de como receber? Você está vendo, irmão? Você está vendo? Deixa eu parar aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? É que tem um povo dentro da mensagem, que é o povo, assim, ó, que o irmão Branham, assim, ó, eles querem fazer o irmão Branham
para justificar a sua própria ignorância, eles querem fazer o irmão Brana ignorante. Aí, obviamente, o irmão Brana falou assim, eu sou um ignorante, eu tenho até a 4ª série. Ora, esse é um tipo de ignorância. E o irmão Brana disse, pegue um homem como pastor, um homem que entenda de enxada, um homem que entenda de plantar, um homem da roça, está tudo bem com isso. Só que você não pode ignorar o fato de que o irmão Brana leu, vou dizer assim, uma centena de livros para pregar a série das Eras da Igreja. O irmão Brana leu contra heresias, o irmão Brana leu os apologistas, os pais pré-nicenos, o irmão Brana leu, olha, eu tenho aqui. O irmão Brana leu as duas, você já leu as duas Babilônias de Hislop? O quanto é denso ler aquilo? O irmão Brana leu. Ele está levando pro púlpito um léxico do grego. Quer dizer, o irmão Brana mexeu sim com tradução da Bíblia. E ele vai falar isso, eu não vou ler aqui, mas você pode ler, o parágrafo está lá, pegue a mensagem de perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, você vai ver o irmão Brana falando. Na King James está dessa forma, mas se nós tomarmos o léxico da tradução do grego para o inglês, diz assim. Quer dizer, então tinha alguma coisa cuja compreensão tinha que ser melhorada. E a maneira como o irmão Brana fez isso, além de pôr o joelho no chão e orar e pedir inspiração para Deus, é consultar nos materiais dos dicionaristas a tradução. Se eu faço isso hoje, é o teólogo da mensagem. Então o teólogo está aqui, ó. O teólogo é o fundador da mensagem, então, William Brana, porque ele levou o léxico. E não só o léxico, tá? Hora que se você for honesto e você ir para as eras da igreja, quantos e quantos livros de irmão Brana não citou ali? Que ele leu. Não foi ele veio que leu. Que ele leu. Então o irmão Brana está carregando no púlpito uma coisa que vai fazer ele olhar no original grego e pegar uma melhor tradução do que a da Bíblia King James. Esse é o William Brana. Esse é o irmão Brana. Porque hoje não seria assim. Agora, lendo o diálogo enfático da tradução grega, onde eu estava na última noite, então isso foi falado, está bem claro diante de mim agora, esta é a tradução original do grego para o inglês. Isso não passa por outros tradutores, isto e outras versões, é diretamente do grego para o inglês. Então fez-se necessário, para falar como receber o Espírito Santo, de tomar um material diretamente do grego para o inglês. Agora, as palavras em inglês muitas vezes têm certos significados para eles, tais como eu diria, board. O irmão Brana vai usar uma série de referências aqui que tem mais de um significado. E é como, eu vou pular aqui, mas depois você pode ler, tá bom? Cadê aqui, ó? See, de olhar, também quer dizer compreender, né? Vai aqui ver, que é o mesmo que o nosso, tá bom, irmão? Você fala assim, botão. Tem botão na camisa, tem botão de apertar. Macaco, tem o macaco da árvore, tem o macaco do carro. Tem muitas palavras que são assim, em todos os idiomas tem, e no inglês também tem, né? Mas nestas traduções, a palavra aqui usada, da qual eu falei ontem à noite, então ontem à noite o irmão Brana pregou uma palavra no grego, em Atos 2, onde diz, línguas de fogo pousaram sobre eles. Agora, eu gostaria de voltar por um momento. Gostaria você, só por um momento, e como rever isto por um minuto antes de seguirmos adiante? Por favor, irmão Brana. Por favor. O que ele vai fazer agora é rever algo que ele viu na última noite. Agora, olha o que ele vai dizer aqui. Agora, na sua King James, ou seja, qual for a versão que você estiver lendo, eu desejo ler, e ouçam atentamente agora, não faça confusão. Muitos hoje, mesmo a minha irmã, muitos deles chamados, disseram a senhora Morgan. Muitos deles estavam ontem à noite. A senhora Morgan é uma das nossas irmãs que estavam desenganadas e ela estava na lista dos mortos em Louisville há 16, 17 anos atrás com câncer. Eu creio que ela está sentada aqui atrás outra vez nessa noite. Essa irmã tinha estado no culto anterior e está sentada agora lá. Ela não podia ouvir.
Lembra que a irmã Mida falou? Lá que nós lemos da irmã Mida que as pessoas não estavam ouvindo? Ela não podia ouvir. Ela disse, porque eu estava falando diretamente no microfone. Então, dentro daquele arco ali. E por amor a eles, eu desejo voltar nisso por um momento. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu disse graças a Deus pela irmã Morgan. Por ela ter comentado, pela irmã Morgan ter dito assim, ó, gente, eu não ouvi, eu tava lá no fundo, eu não ouvi, porque agora o irmão Brana vai repetir algumas coisas que ele falou no culto anterior, e através dessa repetição, nós podemos ter acesso ao que o irmão Brana vai falar, tá bom? Já deu meu tempo, então, próximo acampamento a gente vai abordar, continuar essa investigação aqui, creio que Deus vai nos ajudar a extrair algumas coisas que o profeta disse, dessa questão de como receber o Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe sua vida, até a próxima.